Exatamente, Cláudio. Bom, e dando uma ajuda aqui, né, da comunicação entre nós aqui, então, sobre a sincronização de processo, já que o Cláudio já falou muita coisa, é só citar mesmo que quando um processo invoca uma requisição de entrada e saída, ele se autobloqueia para esperar o término da operação de entrada e saída, né? Então, ele vai esperar até que seja desbloqueado, certo, Cláudio? E outros processos devem acordar o processo bloqueado. Não é isso mesmo? É isso aí. É isso aí. Quer dizer, na verdade, olha só. Preste atenção de novo. Sincronização de processos com semáforos. Ou seja, semáforos servem para sincronizar processos. Ou seja, semáforos servem para poder alterar aquela igualdade de prioridade dos processos. Concorda comigo? Todos têm a mesma, né, em tese, a mesma prioridade. Ora, se todos têm a mesma prioridade, um deles vai acessar primeiro, porque o processador é um só, em sistemas monoprocessados, né? Então, se um vai acessar, né, o processador, o outro que está esperando tem, de alguma forma, que esperar. Porque senão ele vai tentar acessar, vai dar o culpado, e aí a confusão está feita. Resultado disso, travamento de SO. Nós vamos ver a relação entre produtor e consumidor. Acompanhando o slide, então, o que acontece? Um processo produz informação e o outro consome. Então, ou seja, um processo ele produz informação. Então, da mesma forma, a gente pode comparar aqui uma feirinha, né? Então, o que acontece? Você tem lá uma banca de laranja, né? Então, o feirante está vendendo lá as laranjas e alguém vai chegar para consumir. É claro que na bancada dele tem que ter laranjas o tanto quanto a bancada pode suportar, porque senão vai quebrar tudo, vai parar, né? Então, ou seja, tem o produtor, aquele que está vendendo as suas laranjas, e tem o consumidor, aquele que está consumindo. Então, o processo sempre produz informação e o outro consome essa informação. Correto, Evandro? É isso mesmo, professor Vinícius. Bom, ainda com relação aos semáforos, implementando semáforos é utilizando P e V. Um semáforo é implementado como uma variável, né, como ele já falou, protegida, e uma fila, na qual processos podem esperar por operações especiais. Então, nós temos uma variável, né, que é compartilhada, que vai ser alterado, ali ela vai dizer, ó, pode entrar em execução, não pode entrar em execução, ou existe uma fila no qual os processos vão se encaixando um atrás do outro para quê? Fazer acesso a este recurso. Nas documentações, na apostila você pode acompanhar, que esse P e V, eles representam o quê? Operações com relação a semáforos, de incrementar, né, a variável, no caso do V, ele incrementa em 1, e no caso do P, ele decrementa em 1. Agora vamos àquela palavrinha que eu falei no início da aula, meio complicado, deadlock. O que é deadlock? Acompanhe no slide. Deadlocks e o adiantamento indefinido, né? Quando o processo está esperando por um evento particular, que jamais ocorrerá, dizemos que ele está em uma situação de deadlock. Então, quer dizer, quando o processo está esperando, por exemplo, a liberação de um recurso, mas esse recurso pode estar bloqueado por um outro processo e, por algum motivo, ele não libera de forma alguma, então a gente fala que ele está esperando por alguma coisa que não vai acontecer. Então, ele entrou então, em deadlock. O estudo de deadlocks envolve 4 áreas. Vamos ver o seguinte. A primeira é prevenir, evitar os deadlocks. O outro é detectar, recuperar. Eu preciso aprender, então, o sistema, a minha programação, ela tem que ser, quando ela encontrou um deadlock, ela tem que tentar o quê? Fazer com que o sistema volte a operar normalmente, né? Olha só, e agora? Cláudio Monteiro, e esse tanto de carro aí? Quase batendo no outro. Problemático, né? Só que eu queria dar um exemplo um pouco mais prático. Então, pratique aí. Você imagina, o Evanderson, né? Não sei se vocês já observaram, mas nós temos um acordo tácito aqui, que quando a gente quer que o pessoal da ilha de edição corte para o slide, a gente fala, olha no slide, né? Olha, acompanhe no slide. O Evanderson falou, acompanhe no slide. Exato. E aí, se o nosso amigo lá da ilha de edição não receber essa mensagem, ele não vai cortar para o slide, o Evanderson vai ficar esperando o slide entrar na tela. Ou seja, ele vai ficar esperando o sinal do Evanderson, aí ele não escutou, imagina que ele não escutou, a mensagem não chegou lá. Aí ele vai ficar esperando o Evanderson, de olho no slide, acompanhe no slide. Enquanto essa mensagem não chegar lá, o Evanderson não sai no lugar nem ele lá. Ele não faz nada, nem o Evanderson faz nada. Aí a gente fica engatado. Isso. Ou seja, deadlock, essa palavra bonitinha, é simplesmente isso. Eu não vou traduzir porque o nome é feio, né? Da morte, não é muito legal. Mas deadlock quer dizer o quê? Paralisação completa.
Tá certo? Paralisação completa do sistema. Então nós temos o deadlock circular seria o que, pessoal? Acompanhe aí no slide, por gentileza. Bom, se vocês forem ver, o deadlock circular simples de recurso, ele espera, a espera dele é circular, ou seja, ele espera que um recurso acesse o outro recurso e esse recurso espera que esse primeiro recurso acesse o outro. Então, de que maneira é isso? Então, o processo A deve ter o recurso 1 e espera o recurso 2 para continuar. Então, um fica esperando o outro. E, consequentemente, o processo B deve ter o recurso 2 e precisa do recurso 1 para continuar. Ou seja, não sai do lugar, né? Então, um fica num loop infinito, e um espera o outro, como o Cláudio falou. O deadlock em sistema de spooling, ou seja, na parte de impressora acontece o quê? Costuma estar sujeito a deadlocks e falta de espaço disponível disso para a área de spooling, que geralmente é limitada. Então, o que acontece? Muitas vezes ocorre, não sei se vocês já viram, quando vocês estão fazendo a impressão, às vezes tem muitos processos que são mandados para essa impressão, ou seja, para spool, e acaba ocorrendo que um está esperando o outro finalizar para poder fazer a impressão. E acontece o quê? Que um processo não finaliza. Então ele vai ficar lá parado. Ou seja, não acontece mais nenhuma impressão, fica travado. Para implementar isso no computador, essa fila pode, ou seja, essas prioridades pode ter o seu tamanho estourado. Você pode esgotar o tamanho dela. Não caber mais processo ali dentro. Né? E quando não cabe mais processo, o que é que acontece? Outros processos querem escrever lá dentro e não tem espaço. O que é que você acha que acontece de acordo com o que nós estamos comentando aqui? Vai haver o que a gente chama de estouro. Aí acontece o chamado deadlock. Os processos que estão esperando para escrever lá dentro não conseguem escrever porque a fila está cheia e o camarada responsável por retirar esses camaradas da fila, que no nosso caso aqui é a impressora, não dá conta de continuar imprimindo. Exato. E dentro dessa questão do deadlock, nós temos ainda o problema de adiantamento indefinido, que seria o quê? Bom, ocorre quando os processos ficam esperando pela alocação de recursos ou pelas decisões de escalonamento. Então, sempre fica esperando, né? Então, aquela parte de escalonar. Então, você espera que passe para um próximo processo. E isso nunca acontece. Então, ou seja, tenta adiantar o próximo processo, só que isso não acontece. Então, acaba ocorrendo um desses problemas. E, dando continuidade, nós temos que pode ocorrer devido às políticas de escalonamento de recursos do sistema. Então, existem algumas maneiras de prevenir esses tipos de deadlock. Acompanhe comigo no slide. Vamos ver aqui cada um deles. O primeiro, negando a condição de exclusão mútua. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode o quê? Utilizar o sistema de spool. Né? Nem todos os recursos podem ser alocados via spooling. Por quê? Porque nós vimos também que o spool é também uma fonte de deadlock. O slide é negando a condição de não preempção. Preempção e não preempção tem a ver com prioridades, tá certo? Então, quando a gente fala escalonamento ou gerenciamento preemptivo, significa dizer que os processos assumem determinada prioridade, os processos não têm a mesma prioridade. É possível, certo? Ou seja, no escalonamento preemptivo, é possível que um processo entre na frente do outro ou interrompa o outro para poder ser executado. Quanto mais preemptivo for o sistema, melhor. Não é isso? Por quê? Quanto mais ele puder ser interrompido, os processos puderem ser interrompidos por outros que tiverem maiores prioridades, menos chance de travamento ele vai ter. Porque se um processo entrou lá e ficou segurando aquele recurso, vem um outro com prioridade maior e entra na frente dele e libera para os outros. É negando a condição de espera circular, onde é necessário estabelecer uma regra que diga que um processo só pode alocar um único dado em um dado momento. E se ele necessitar de um segundo, ele deve liberar, então, o quê? O primeiro. Bom, senhores, aqui, como vocês podem observar, nós temos um prompt de comando de um sistema Unix. Na verdade, é um sistema chamado FreeBSD, que é padrão Unix. Olha só, qualquer comando que eu digitar aqui, por exemplo, esse PS, é um comando que mostra toda... Vou colocar aqui, ó, só um PS, para você ver. Mostra os processos que estão em execução por esse usuário que está logado no sistema. Então você nota que apareceram aí quantas linhas? 1, 2, 3, 4 linhas. Certo? Então existem 4 processos. Se eu quisesse, por exemplo, pegar esse processo aqui, né, e usar, por exemplo, fazer a comunicação desse processo com o outro, eu tenho um mecanismo implementado que usa semáforo, né,
implementado no sistema operacional chamado pipeline, que é esse camarada aí, ó. Então eu posso fazer assim, ó, PS, WOX, depois eu vou explicar esse grep, que é outro processo, e vou colocar aqui SH. O que é que vai acontecer com isso? Olha só a saída do comando. Em vez de 4 linhas, ele só me mostrou 3. Ou seja, ele pegou a saída do processo PS inteiro e via semáforo, porque todos os dois processos estão competindo pelo recurso vídeo, que eles estão tentando imprimir na tela, né? Então, o PS pegou a saída dele e passou para o grep, que é um processo que recorta somente uma string, uma determinada string, que eu forneci como parâmetro, tá? No caso, o tal do PS, grep, pipe, né? Pipeline, grep, SH, como eu mostrei aqui.